Saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Estaremos dando início, à nossa oração das madrugadas, para que Deus ele possa abençoar a tua vida e a minha vida também. Pai querido, meu Pai amado, Senhor, neste momento, meu Pai, Senhor, estaremos dando início a esta oração. Pai querido, meu Pai amado, Senhor, portanto, meu Pai, Senhor, abençoa, Senhor, aquele que está ouvindo e vendo. Pai querido, meu Pai amado, Senhor, esta oração, Senhor, Tu venha abençoar, derramar bênção sobre nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão. Meus irmãos, eu quero falar com os irmãos, primeiramente pedir aos irmãos que se inscrevam e peçam pessoas também, que nos ajudem se inscrevendo e arrumando pessoas para que as pessoas venham se inscrever em nome de Jesus. Amém? Irmãos, os irmãos que vão ver esse vídeo, os irmãos, pessoas, irmãos, que tiver doente, pessoas que tiver com doença incurável, pelo homem, os irmãos dê o nome para que eu possa orar, Eu posso orar, às vezes parente, pessoas, E porque a gente às vezes pessoas comentam conosco, que tem pessoas que estão doentes, pessoas que estão com câncer, pessoas que estão com isso, aquilo, irmãos? A vontade é de Deus, mas nós fazemos a nossa parte, que é orar, em nome de Jesus, amém? Então, eu estarei orando, orando para o seu lar, estarei orando para que Deus ele possa entrar na sua vida, também te transformar, que você seja uma nova criatura em Cristo Jesus, Talvez você fale assim, mas pastor Pedrinho, eu estava na igreja, e aí eu me aborreci, eu me desviei, estava tão firme lá, me desviei por palavras, por acusações, por pessoas. Mas eu venho falar uma coisa para você, meu irmão. Você está dentro da igreja não para seguir o homem. Você está dentro da igreja para seguir a Deus. Se você for seguir o homem dentro da igreja, tu não vai ficar dentro da igreja, Porque as pessoas falam assim, mas dentro da igreja tem isso, dentro da igreja tem ex-traficante, dentro da igreja tem ex-prostituta, dentro da igreja tem isso, tem ex. Deixa eu explicar para você, meu irmão. A pessoa que um dia foi traficante, a pessoa que um dia foi prostituto, a pessoa que um dia foi homossexual, qual o melhor lugar se não dentro da igreja? Porque é lá que eles precisam se converter, precisam aceitar Jesus. Vocês acham que muitas coisas não estão dentro da igreja? Estão sim. Deus falou para deixar eles vir a eles, para nós orarmos por ele. Então, às vezes você mas é ex. Graças a Deus que ele é ex. Graças a Deus que ele é ex. Então, nós temos que ficar o quê? Contente. Nós temos que ficar alegre. Nós temos que agradecer a Deus por ele ser ex. E muitas das vezes, a gente fala, mas ele é ex e está lá. Meu irmão, agradece a Deus. Às vezes eu vejo, foram muitos anos atrás, 3 jovens homossexuais louvando a Deus. Louvando a Deus. E aí então, eu vi pessoas criticando. Ele não pode, porque eles são homossexuais, irmão. De alguma maneira, eles estão propagando a palavra de Deus. Talvez você que tenha falado que ele não poderia louvar, olha para dentro de si e se pergunta o que você está fazendo para a obra do Senhor. A Bíblia diz, se nós não falarmos cristão, as pedras clamarão. Quem é as pedras? São eles, irmãos. Por que Deus usa homossexual para falar de Deus para você? Porque nós não estamos fazendo o que Deus manda nós fazermos. E aí, muitas das vezes, nós vemos mulheres que veem do espiritismo
E aí ela entra para a igreja e Deus começa a dar os dons, Deus começa a ampliar os dons dela. A pessoa, mas ela é ex, ela veio da macumba. Irmão, se você estivesse fazendo a obra do Senhor, se você estivesse pregando a palavra, se você estivesse nas esquinas pregando a palavra, se você estivesse nos presídios pregando a palavra, se você tivesse amor no coração como Deus, Ele manda que nós fazíamos, Deus não precisava levantar prostituta, Deus não precisava levantar traficante, Deus não precisava levantar homossexual para fazer aquilo que nós não estamos fazendo, irmão. Aleluias. Eu não sei por que Deus está mandando eu falar dessa maneira. Eu ia pregar a palavra de Deus, mas Deus está mandando eu falar. Não estava no script, não estava nada. É assim que às vezes Deus me usa. Eu vou fazer uma coisa e Deus me direciona para outra situação, aí eu faço o que Deus manda. Eu vejo pessoas, eu vejo grandes pregadores da palavra, falar sobre Pedro. Falar que Pedro foi um covarde. Que Pedro negou a Jesus. Vamos lá, meu irmão. Será Pedro, ele ia ser apedrejado, ia ser esquartejado, se ele falasse que ele estava com Jesus? Olha bem o que eu estou falando. Olha bem o que eu estou falando, para você entender o que eu estou falando e não disturpar aquilo, o que é a mensagem que eu estou passando. Pedro ia ser açoitado, Pedro ia ser apedrejado, Pedro ia ser cravado na cruz. E nós possamos ver, irmão, que hoje, aleluias, e naquela época não tinha Bíblia. Não tinha Bíblia para Pedro ler e falar assim, Jesus fez milagre ali, e Jesus fez milagre aqui, e Jesus fez milagre, e aqui, ó, Jesus fez milagre, olha o que Jesus fez. Talvez tu vai falar assim, mas ele andava com Jesus e não podia ser. E você, meu irmão, minha irmã, que tem a Bíblia na tua casa, anda com Jesus e faz tudo ao contrário. Então é muito fácil falar de Pedro. Que Pedro era medroso, foi covarde, negou a Jesus. Pedro negou a Jesus porque ele ia ser apedrejado, morto, colocado na cruz, ia junto com Jesus. Para você, tu acha que isso é fácil? Você acha que é tão fácil assim o que Pedro passou? Você acha fácil o que Pedro passou? Para talvez você falar que Pedro era medroso? Sabe por que, irmão, eu falo isso? Não sei por que estou falando, mas Deus está mandando. Mas você nega Jesus às vezes pelo um panetone. Final do ano você não tem um panetone na tua mente e fala que vai largar Jesus. Aleluias. Às vezes você está na prova, Deus coloca você na prova, para provar a tua fé você desiste. Aleluia. Às vezes você desiste no período de carnaval, você vai para o carnaval negando a Jesus por causa dos prazeres da carne. E aí, muitos dizem, Pedro negou a Jesus. Quantos, aleluias, quantos homens de ministério, aleluia, tem falado que Pedro pegou a Jesus porque Pedro estava com medo de morrer, Pedro estava numa situação. E aí você, os ministérios, você tem negado a Jesus na prostituição. Você tem se prostituído pelos prazeres da carne. E aí pega a Bíblia e diz que Pedro negou a Jesus. Você tem isso aqui, ó. Você tem isso aqui hoje, a Bíblia. De Gênesis, Apocalipse, dizendo os milagres que Jesus fez, dizendo como Jesus agiu e da maneira que Jesus fez. E Pedro não tinha isto. Pedro não tinha o que você tem hoje. Quando chegar no carnaval, aqueles pregadores, aqueles profetas, estarão desfilando em escola de samba. Então, meu irmão, falar aquilo que não vive é muito fácil.
Eu fico imaginando o que Pedro passou. Eu fico imaginando o que Pedro passou naquele momento de agonia. Aleluias. Eu vejo, irmãos, situação complicada. Eu vejo Pedro. Eu fui do submundo também. E eu vejo, e muitas das vezes, quando eu ia falar com um crente, ele sabia o mal que eu poderia fazer a ele, mas ele não tinha fé em Jesus. E ele muitas das vezes chorava na minha frente, com medo de eu tirar a vida dele. Mas quando chega na igreja, ele é brabo, ele quer bater nos irmãos, ele quer afrontar pastor. Ele não tem medo de Deus, da mão de Deus pesar sobre ele, mas tem medo do homem traficante, do homem valente, entre aspas, do homem brabo, entre aspas, mas não tem medo de afrontar o pastor. Ele não tem medo de desacatar o pastor. Ele não tem medo de desacatar o irmãozinho. Ele não tem medo de falar grosso com a irmãzinha. E depois vai para o púlpito pregar dizendo que Pedro era medroso. Que Pedro traiu Jesus. Irmãos, a Bíblia, ela nos diz para nós acusarmos a ninguém. Sabe por quê? Porque nós temos que cuidar da nossa vida espiritual. Porque nós não sabemos o dia de amanhã. Se toma no lugar de Pedro. Aleluias. Quantas das vezes Deus tem mandado você pregar para traficante? Quando um traficante vem na tua direção, você muda de caminho, você muda de rua, você vai para o outro lado, se encosta no canto da parede, só faltando ser espremida, com medo. Mas não tem medo, aleluias, de não negar a Deus, nega ao Senhor com a maior facilidade. Aleluias, glória a Deus. Então é muito fácil nós falarmos que o homem é desobediente, que o homem é aquilo. Eu lembro que a minha esposa, um dos desejos dela é ir para a África. Ela sempre fala, eu quero ir para a África pregar a palavra de Deus. Na África, você é proibido, em alguns lugares, na China, lá você é proibido pregar a palavra. Lá você é torturado. Lá você é escarnecido. Será que tu está preparado para isso? Pastor, está preparado nada, irmão. Preparado, você não aguenta a afronta da tua família. Você não aguenta a afronta do teu parentesco. Você não aguenta a afronta, às vezes, um irmãozinho que está dentro da igreja que é enviado de Satanás para te tirar da graça e você cai. Como é que você quer ir para a África? Como é que você quer ir para a China? Aleluias. Eu não sei porque Deus está mandando eu falar isso, mas Deus, está aqui a Bíblia, era para trazer a mensagem. Talvez você olha para a vida do seu irmão e julga, critica sem saber o que ele está passando, o que ele passou. Aleluias. Eu fico olhando, irmão. Estava conversando hoje com o irmãozinho, e o irmãozinho falando, misericórdia, crente não ajuda crente, cristão não ajuda cristão. Então nós temos que ver o que nós estamos fazendo, a quem nós estamos servindo dentro da igreja. Aleluia, glória a Deus. Então muitas das vezes, as pessoas às vezes me param, e aí eu estou conversando. Eu não tenho o hábito de ficar debatendo religião, igreja, na rua. Eu sou pastor, eu aconselho. Mas se eu ver que, em 30 segundos, se eu ver que o rumo está tomando outro caminho, eu dou a paz do Senhor e vou embora para casa.
porque eu não vou jogar pérola aos porcos. Sabe por quê, meu irmão? Porque eu falo para você, tem pessoas que às vezes começam, daqui a pouco tá querendo partir para outro lado. Quando as pessoas falam para mim assim, pastor, eu não entro, sabe por que eu não entro numa igreja? Sabe por que eu não sou cristão? Eu não sou cristão porque eu vejo um monte de crente fazendo besteira. Eu vejo um monte de crente fazendo isso, eu vejo crente adúltero, eu vejo crente fofoqueiro, eu vejo crente... Eu falei, irmão, peraí, deixa eu falar com o irmão. Você vê isso tudo dentro da igreja errado? Vejo sim. Por isso que eu então falo o seguinte, você entra para a igreja e mostra aqueles que não são evangélicos, mostra a eles que não são evangélicos, como se comporta um verdadeiro cristão. Aí o assunto já muda. A pessoa, não, mas aí... Não, meu irmão, faz o seguinte, entra para a igreja e aí mostra a ele como ser um cristão. E aí o assunto já muda, irmão. Sabe por quê, irmão? Sabe por que muitos ainda param você, que é cristão, e começa a falar de igreja para você? Aleluia! E você fica ouvindo o que ele falando? Ninguém pode falar daquilo que não experimentou. Quiabo, quando falava para mim, come quiabo é bom pro estômago, quiabo é bom, come quiabo. Eu falei, o quê? Eu comer quiabo? É ruim de eu comer, você não vai ver nunca eu comer quiabo. Eu detesto quiabo. E eu nunca tinha experimentado. E aí um dia eu falei assim, vou comer quiabo para mim ver. Quando eu botei o quiabo na boca, irmão, não quero outra coisa na vida de que comer, que não precisa ser quiabo com frango, não, é quiabo puro. Não quero outra vida comer quiabo. Sabe o que isso que eu quero dizer? Como é que você permite alguém que não é evangélico, que não professa a mesma fé que você professa e deixa falar de igreja? Não da tua igreja, de qualquer igreja que seja. Você está na roda do escarnecedor, meu irmão. Você está sentado, roda do escarnecedor. Como que você deixa alguém que não tem conhecimento bíblico, que é pior ainda, falar daquilo que ele não conhece? A Bíblia diz assim, errei por não conhecer as Escrituras. E você, irmão, tem errado. Porque se você conhecer a Escritura, você não vai deixar ninguém falar mal da sua igreja. Você não vai deixar ninguém falar mal de outras igrejas. Porque primeiro, cristão não fala mal de igreja nenhuma. Se eu sou cristão e não falo mal, por que eu vou deixar outro falar? Quem fala mal de igreja é desviado. Que se desvia da igreja, culpando um, culpando o outro, culpa um, culpa aqui, vai culpando todo mundo, e aí desvia da igreja, começando a dar motivo, falando que são da igreja, o cara falou, não, eles são da igreja porque ele quis, irmão. Ninguém sai da igreja por causa de outro, não. Porque você sai, porque você então assume que você saiu porque você quis. Não porque foi por causa do pastor, por causa da missionária, por causa de ninguém, não. Você se desviou porque quis. Porque se você tivesse alicerçado na rocha, você não tinha desviado da casa do Senhor. Às vezes você se desvia por causa do panetone, você se desvia por causa do Natal, você se desvia por causa do Ano Novo, na hora que você enche o pote de vinho, cerveja, aí isso se desvia da casa de Deus e depois diz que se desviou porque o irmão falou. Pelo menos tenha a hombridade de assumir que você se desviou da igreja porque você quis. Tenha a hombridade de falar, eu saí da igreja porque eu quis. E aí você deixa pessoas que não conhecem a palavra, que não professam da mesma fé, falando mal de igreja e você acumulado, sentado na roda do escarnecedor. Aleluia, glória a Deus. Eu não sei por que Deus está mandando eu falar isso. Não estava isso no script, eu ia ler a palavra, é outra coisa, não tem nada a ver. Mas Deus está mandando falar para você nessa noite, madrugada. Para você ouvir o que Deus quer falar contigo. Aleluias. Quer falar de cristão? Entra para a igreja. Professa a mesma fé que eu professo. Aí talvez você tenha algo para falar. Aleluias, glória a Deus. Então, irmão, que Deus possa abençoar. Amém?
Só existe fofoqueiro porque tem ouvido para fofoqueiro. Se você dá ouvido para fofoqueiro, vai existir fofoqueiro. Mas se você repreender fofoqueiro, não vai existir fofoqueiro. O fofoqueiro é tão culpado quanto você que dá ouvido para fofoqueiro. Você acha que a palavra fofoqueiro vai para quem? Para o ouvido de outro fofoqueiro. Aleluia, glória a Deus. Que Deus possa abençoar, irmãos. Eu não sei porque eu trouxe essa palavra, né, irmão? Não sei porque Deus trouxe, mas Deus sabe de todas as coisas. Aleluia, glória a Deus. Vamos orar, né, em nome de Jesus, para que vidas sejam abençoadas através da oração do pastor Pedrinho. Que vidas aceitam a Jesus, se convertam a Jesus e pregam a palavra. Missionários que têm chamas no coração, que Deus possa dar entendimento, sabedoria, para que ele possa ser um missionário da palavra do Senhor. Amém? Quer fazer missões? Deus manda fazer missões. Comece a fazer missões primeiro pela sua casa, pelo seu parente, pelo seu vizinho. E aí Deus vai enviar você mais longe, até de lugar que você nunca imaginou que Deus vai te levar. Amém? Vamos orar. Pai querido, meu Pai amado, Senhor, neste momento, meu Pai, eu quero te pedir, Senhor, pelas pessoas, Senhor, que estão em leito de hospital. Senhor, tu vem ali entrar com providência. Senhor, eu quero pedir aquelas pessoas que estão desenganadas pelo médico, dizendo que vai morrer. Senhor, dizendo que daqui a 2, 3 dias, uma semana, um mês, irá morrer. Senhor, quem dá a última palavra é o Senhor. Aleluia. Senhor, tu que dá a última palavra. Então, nesse momento, meu Pai, eu entrego, Senhor, em tuas mãos. Senhor, eu entrego, Senhor, prostitutas, Senhor, em suas mãos. Começa, Senhor, aleluia. Senhor, começa a transformar, Senhor. Senhor, começa a transformar a prostituta. Senhor, começa a transformar homens violentos para que possa pregar a tua palavra. Senhor, vai no presídio, transforma homens lá dentro para que ele possa, Senhor, pregar a sua palavra. Pai querido, meu Pai amado, Senhor, portanto, meu Pai, Senhor, homens que estão na calçada dormindo, Senhor, homens que se tornaram mendigo, Senhor, alguns se tornaram, Senhor, mendigo porque não queria ouvir a tua palavra, outros estão em leito de hospital porque não quis ouvir a tua palavra, Senhor, outros, Senhor, foram abatidos, mortos, Senhor, porque não ouviu a tua palavra. Senhor, outros, meu Pai, Senhor, que não pode ver um pastor, não pode ver alguém, Senhor, que quer pregar a palavra sem condições, Senhor. Pessoas desviadas, Senhor, que acha, meu Pai, Senhor, que eles sabem tudo, mas homens, Senhor, sem sabedoria, sem entendimento do Espírito. Pai querido, meu Pai amado, então eu entrego essas pessoas em suas mãos. Pai querido, meu Pai amado, também, Senhor, eu peço que tu vai de encontro, Senhor, à minha família. Senhor, vai de encontro à minha esposa, meus filhos, meus netos, meus genros, Senhor. Senhor, eu entrego em suas mãos. Pai querido, meu Pai amado, Senhor, portanto, meu Pai, Senhor, eu peço a Ti, Senhor, por este projeto. Senhor, por este projeto que é levar a palavra. Pai querido, meu Pai amado, por esse projeto, Senhor, que está colocado no YouTube. Senhor, algumas pessoas falam no Facebook, pregam no Facebook. Senhor, eu procurei o pior caminho, que é o caminho do YouTube. Senhor, talvez é o pior caminho, Senhor, mas eu creio em Ti, Senhor. Senhor, se é o pior caminho que eu estou levando a Tua palavra, eu sei, Senhor, que Tu vai entrar com providência. Senhor, eu sei, Senhor, que Tu vai entrar na providência com esse trabalho que eu estou fazendo. Senhor, no YouTube é difícil, mas para Ti, Senhor, não há nada difícil, não há nada impossível. Pai querido, meu Pai amado, então eu entrego também em Suas mãos os pastores. Eu entrego nas Suas mãos os presbíteros. Eu entrego nas Suas mãos os evangelistas. Eu entrego nas Suas mãos o diácono. Eu entrego nas Suas mãos os obreiros, diaconisa, Senhor. Eu entrego os porteiros.
Senhor, eu entrego os zeladores da igreja em suas mãos. E eu entrego a cada membro, a cada dirigente de consagração, a cada dirigente do jovem, Senhor, a cada baterista, a cada jovem, Senhor, entrega em suas mãos. Pai querido, meu Pai amado, Senhor, envia, Senhor, pessoas com câncer, pessoas com HIV. Senhor, envia essas pessoas para mim, para que eu possa orar e Tu venha curar. Senhor, envia pessoas dessas pessoas, Senhor, que esteja doente, com doença incurável, que o médico diz que não tem jeito. Para que ele saiba, Senhor, que Tu é Deus. Senhor, para que ele saiba que Tu és comigo nesta terra. Ainda existe profeta. Senhor, ainda existe homens de Deus. Ainda existe homens que oram e ainda existe milagre na terra. Pai querido, meu Pai amado, Senhor, é isso que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém.